Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos. Senhor, eu creio, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito está conduzindo essa aula. Eu peço, Pai, usa o pastor Lucas para nos trazer palavra de vida e vida eterna. Manifesta o seu poder aqui neste lugar. Senhor, vai tirando toda a aflição dos corações aqui. Abençoa e tira a aflição do coração do irmão Daniel. Abençoa a irmã Márcia. Cuida dela e zela. Senhor, vai ressarcindo toda a dúvida do coração da irmã Márcia. Abençoa o meu pastor João. Opera milagres e maravilhas na vida dele. No nome do Senhor Jesus e do nosso irmão João Batista, trabalha na vida dele, Pai, em nome de Jesus, e dá sabedoria para o meu esposo, e renova as forças dele, Pai. Senhor Jesus, tira, Senhor Jesus, toda a tristeza do coração dele, em nome de Jesus. É o que eu te peço, e abençoa cada pessoa que for assistir essa live, que elas sejam cheios da presença do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer dizer que na cidade de luz do pastor Lucas vai ter gerador a água, pastor Lucas, é isso? Se Deus quiser. Vamos ver. Vamos ver o que eu consigo fazer até lá. O meu barracão consegui colocar 6 telhas. Eu e a Angie sozinho. Telhas pesadíssimas lá em cima. Aí estamos fazendo os furos. Faltou tala, mas vamos conseguir. Amém, pastor. Então, quando eu por aí, o que eu puder fazer, eu vou ajudar. Se der ainda, se der. Se der, ainda dá. Mas vamos... Ajuda a fazer o piso, então. Amém. Então, irmãos, vamos... na última aula, eu tentei fazer uma passagem muito rápida sobre todas as coisas que aconteceram na história da humanidade, para poder explicar a questão da escravidão material que nós vivemos nesse mundo. Muitas pessoas falam que nós não precisamos enriquecer, que temos que buscar o reino de Deus, mas o projeto de Deus para nós não é a prosperidade, mas é a bênção, entendeu? E nós precisamos resgatar o mundo que foi entregue de Adão para Satanás. Então, os filhos de Deus são os reis e sacerdotes. Então, se é rei e sacerdote, tem também riqueza e poder. Então, essa riqueza e poder vai vir porque o nosso coração já está ligado ao coração de Deus e nós não vamos mais cometer os erros que os governantes cometeram ao longo das eras. Porque nós vamos ser guiados totalmente pelo Espírito Santo. É por isso que Deus faz tanta questão que a gente se entregue totalmente e se renda a Ele, para não fazer a vontade da carne, porque o mundo ele só perece porque todo mundo faz a vontade da carne, e a vontade da carne, como já foi falado aqui, é a vontade de Satanás, que foi ligado na nossa mente através da árvore do bem e do mal. Então eu vou tentar fazer aqui uma estruturação, porque ficou muito bagunçado, eu acho que não alcançaram ainda o ponto crucial daquilo que eu queria mostrar, o que Deus, na verdade, quer mostrar sobre essa questão da escravidão que nós vivemos, financeira, né, eu vou falar assim, e que há necessidade de transferência de riquezas. É uma das necessidades. A primeira necessidade é a volta de Jesus. Necessidade é aquilo que não pode faltar, senão nós vamos ser destruídos. A outra necessidade é de sermos transformados, porque também senão nós vamos ser destruídos. A outra necessidade é de muita coisa ser destruída do sistema religioso, político e científico que existe no mundo. E também a transferência de riquezas, ou seja, o Apocalipse, se você ver bem, ele é uma estratégia de guerra. É que nem quando você vai invadir uma cidade, você destrói as pontes, destrói as fontes de água, destrói as armas, pode ver. Pode ver que o Apocalipse é uma estratégia de guerra. Ele vai atingir as águas, né? Vai atingir os lugares bem
cruciais para a besta, falso profeta, para poder tirar o poder deles. Então, a gente tem aí uma sequência histórica da sociedade nossa humana, desde Adão até os dias de hoje, que onde se ergueu aquela estátua do Nabucodonosor. Aquela estátua do Nabucodonosor representa as várias eras da humanidade. Cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro e dedos de ferro misturado com barro. Então vamos tentar ver mais ou menos essa sequência, mas de uma outra maneira, né? A astrologia, né, e a astronomia, elas estavam no saber dos homens, porque foi herdado por Adão, e Adão passou para Sete, e Sete passou para os outros. Ou seja, toda a mistura que ocorre hoje, ou toda a confusão que ocorre hoje, não era para ser assim, né? Os homens estudaram a astronomia apenas com o intento de científico, né? De dar nome para planetas, estudar a temperatura do planeta, das estrelas, catalogar a estrela e tal. Mas no começo a astronomia era para representar o que Deus ia fazer na Terra, ou seja, é o livro, como diz o irmão Eduardo, o livro da vida, ou seja, toda a história da humanidade está escrita nas estrelas, tudo que Deus ia fazer. Então, era para os homens saber os sinais e os tempos determinados por Deus. Depois, isso virou bruxaria ou virou astrologia, né? Quando os reis, né, pela sua vaidade, começaram a achar que eles tinham necessariamente que ter as suas histórias prescritas, porque eles faziam parte das pessoas mais importantes do mundo, que faziam as decisões mais importantes da humanidade. Então, eles queriam ter informação sobre a sua própria vida, por uma vaidade, né? E uma ambição de poder, para saber o futuro, coisas do tipo. Aí surgiu a astrologia. Então, mas o propósito de Deus era contar para o homem, né, os acontecimentos e a época dos acontecimentos. Satanás e os anjos caídos sabem ler essas configurações. É por isso que eles sabem se preparar para os eventos, né? É uma das formas. Eles também, na antiguidade, construíram os templos para invocar os deuses, que eram os anjos caídos, e poder criar comunidades regidas, né, por esses seres, que eles queriam ser adorados como deuses, né? Tiveram filhos com as mulheres, e então eles queriam ter uma prole para ser adorados. Aí eles revelaram os segredos, né, proibidos, né? Por quê? Porque a humanidade era para seguir uma outra linha histórica e foi apressada, vamos dizer assim, para descobrir coisas que, na verdade, só traziam domínio de poder. Não dava sabedoria para a pessoa se apartar do mal, né? Porque o princípio de sabedoria é para se apartar do mal. Então, a história, ela começa dessa maneira, né? O cosmos, que é o ambiente que nós vivemos, onde tem o céu e a terra, ele, na verdade, ele é um livro sagrado, né? Contando uma história através das estrelas e dos símbolos, eclipses, né? Então, tudo isso aí era sabido da antiguidade. Só que hoje isso é tido como um misticismo estúpido, né, da antiguidade. Mas isso também é para vender o peixe, para eles ficarem com os segredos caso eles descubram coisas arqueológicas muito importantes, tá? Não dá para acreditar em toda a narrativa, não. Bom, eles sabiam, né, na antiguidade, que os números tinha uma razão muito interessante deles existir, ou seja, Deus sempre estava tendo uma linguagem com os números. Hoje a irmã Márcia mandou para mim um texto explicando por que 144 mil e não 212, 722, 584. Por que 144? Porque isso representa 2/3 dos anjos que ficaram fiéis. Se você pegar o total, dá 216, né?
Deixa eu multiplicar aqui, porque eu estava multiplicando de cabeça. Então, é 72 vezes 2. 144, né? Mais um 72, 216. Então, no livro de Enoque fala que foram 200 anjos caídos, mas é um número aproximado. Se você for ver bem, foi 216 por essa conta do 3/3, né? Que 2/3, 144, o inteiro seria 216. Esses 216 é 1000, é anjos de 1000, e 1000 de 1000, né? 1000 de milhares, né? Então, quando Deus coloca na Terra 72 nações, era para representar nessas 72 nações aquele 1/3 de anjos caídos. Ou seja, toda essa história de Adão até hoje, que vai se encerrar a história de Adão, né, os 6.000 anos de Adão, conforme o vídeo que o pastor João também colocou lá, ela foi prescrita para contar a história celestial. Os números, né, os acontecimentos, a vida de Esaú e Jacó, tudo isso é uma linguagem do que aconteceu no céu, representado aqui na Terra, pelos seres humanos, né, como atores dessa representação maior, né? Bom, e o número 7, a gente sabe que é o número da perfeição, né? Então, todas essas coisas, né, estão descritas ao longo da história para a gente poder acompanhar ou ter ideia do plano de Deus ao nosso respeito, a respeito da humanidade. Então, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai substituir no céu aquele 1/3 de anjos caídos, com a igreja, com os 144.000, com o povo fiel. Né? Isso dá para deduzir através desses números, né? Tá? Então, o que acontece? Quando a bruxaria começa a prevalecer, que é o desvio, né, que Satanás ele pega tudo que Deus tem e desvia. Então ele desviou o evangelho das estrelas para o horóscopo, né? Previsão da vida das pessoas e coisas do tipo. E aí, todo conhecimento e sabedoria, né, que o homem devia ter através da contemplação do céu, né, virou magia, né, virou bruxaria, né, existe até rituais de você fazer remédios, colocando ele sob a luz da lua, sob a luz do sol, em determinadas épocas, entendeu? Se você conversar com qualquer pessoa que gosta muito de coisas naturais e curte muito remédios preparados, tem muita receita que é feita só na lua nova, na lua cheia, e coloca a luz do luar e tal, tem muita coisa por aí. A gente não sabe que influência isso traz, mas diz que funciona. Então, tá aí. Bom, aí nós temos também a medicina, né? É claro, com o pecado veio as doenças, e com as doenças o homem tenta se safar, né, do pecado, tentando arrumar uma cura para as doenças que foram realmente consequências, né, porque o pecado é lançado na carne. Então, todo pecado vai produzir alguma coisa na carne. O meu, o seu, de todo mundo, né? Nenhum pecado passa batido. Só que, como Deus mandou Jesus, ele nos perdoa e salva a nossa alma. Bom, com o passar do tempo, todos esses conhecimentos foram se ajuntando, né? E foi criada uma sabedoria diferente da sabedoria celestial, que é a sabedoria dos anjos caídos. E para o mundo, ela é uma chamada de sabedoria hermética, ou alquimia. Entendeu? Aí o que aconteceu? Chegou uma época que os homens começaram a usar mais a razão do que o misticismo, que isso aconteceu na Grécia, né? E começou a se perguntar sobre a existência da sabedoria suprema, que é o próprio Deus, Jesus. E aí, nessa busca da sabedoria suprema, o homem ordenou seu pensamento através da lógica, da razão, e apareceu a matemática e a metafísica, né? A metafísica não é bruxaria, porque às vezes as pessoas pegam essa palavra e acham que é bruxaria. A metafísica é a explicação de como as coisas realmente são, né?
E da metafísica surgiu a lógica e a matemática, e também surgiu a física, né? E a filosofia também. Aí, um filósofo chamado Platão, eu não sei se foi ele ou foi o Sócrates, ele teve um arrebatamento. Ele foi num mundo onde tudo era ideias, né? Ele até viu uma deusa, ele conta que ele viu uma deusa lá e tal. O que é o mundo das ideias? O mundo das ideias, do ponto de vista da filosofia, é o mundo dos pensamentos, mas do nosso ponto de vista, é o mundo espiritual. Por quê? Porque os anjos, eles são formados de intelecto, e intelecto, ele se alimenta de ideias, né? Conteúdos. Então, ele disse que havia ideias perfeitas e eternas, né? Diferente das ideias que eram as ideias humanas imperfeitas e passageiras, né? Aí vieram os outros filósofos, né, completando o conhecimento, né? Tudo que se tem de filosofia, matemática e lógica foi desenvolvido pelos gregos. O restante, de lá para cá, foi só expansão do conhecimento, mas a base foi colocada por eles. Quando chega a época de Cristo, do Senhor Jesus nascer, como eles estavam esperando que o mundo pudesse ser explicado de alguma forma, que eles não conseguiam, quando o evangelho começou a ser divulgado para os gregos, respondeu-se muitas perguntas que a filosofia tinha feito. E aí começou a aparecer a sabedoria de Deus mesmo. É por isso que os evangelhos foram escritos em grego e divulgados no mundo, porque o mundo falava grego, como hoje fala inglês, né? Boa parte do mundo, todo mundo, onde você vai, fala grego, inglês. E lá na antiguidade era grego. Aí o que acontece? Aí começam a interpretar quem era Deus, né? Deus era o primeiro, a causa primeira de tudo, né? O arquiteto e assim por diante. Quando chega a igreja, ela se define como uma instituição religiosa, ela começa a querer ensinar as pessoas a ler e escrever, porque só sabia ler e escrever alguns sábios do reino ou dos reinos que existiam, que eles eram treinados, eram os escribas, né, treinados. Às vezes nem o rei sabia ler ou escrever, mas eles tinham pessoas para ler e escrever as coisas. E para onde um rei ia, tinha sempre um escriba anotando tudo. Por isso que a gente tem os registros. Então, qualquer pessoa importante na antiguidade tinha alguém sempre do lado lá, se ele falava, se ele fazia algum decreto, se ele dava alguma ordem, tinha sempre algum escriba anotando. Era uma coisa assim, meio que nem um cartório policial, né? Que faz boletim de ocorrência, ou então como um tribunal que vai anotando tudo que você fala. Então era assim que os reis viviam. O povo comum podia falar qualquer bobagem, que não tinha ninguém para anotar, não, mas era só, a história era escrita pelos governantes, e tinha sempre alguém anotando o que acontecia. Aí, como apareciam os reis falsos e hipócritas, que mandavam apagar os registros, para eles se passarem de bons, né? E aí aparece a história falsa também. Bom, a igreja, ela começa a querer ensinar o evangelho, porque o evangelho era ensinado só de boca. Aí ela começa a formar pessoas que sabem ler e escrever para poder ensinar, que são os padres, né? Ou os ministros da igreja. E aí nasceu-se a escola. A escola veio de um movimento chamado escolástico, né? E aí daí surgiu a universidade e assim por diante, porque era nas catedrais que eles ensinavam as pessoas a ler e escrever. As primeiras escolas surgiram nas catedrais. E os professores nessa época eram muito devotos. Chegavam a dizer que eles tinham tanto amor por ensinar as coisas sagradas, a ler e escrever, né, para poder ler as escrituras, que até os anjos tinham inveja da doçura e da bondade com que eles tratavam os seus pupilos.
Tem até um livro onde conta essa história, A Inveja dos Anjos, né? Bom, aí com o passar do tempo, o ensino que a igreja queria dar para que todo mundo conhecesse a Deus, conhecesse a Bíblia, conhecesse a palavra de Deus, né, foi sendo perseguido, foi sendo retirado, né? E aí começou-se a se esconder, né, as Bíblias ou as coisas que deveriam ser ensinadas, ou seja, esses padres ou esses ministros foram perseguidos, né? E aí só sabia a Bíblia ou só ensinava a Bíblia se fosse pela igreja, e as pessoas não tinham direito. Mas aí os reis, né, como tinham seus filhos, né, e tinha seus súditos que interessava para eles saber ler e escrever, eles deram apoio para que as escolas continuassem, né? E aí o que acontecia? Acontecia que algumas línguas não tinham gramática definida, como a língua alemã, né? Aqui na América, a língua tupi-guarani não tinha gramática escrita, né? E aí foram surgindo as obras literárias que organizaram as línguas. As obras de Shakespeare organizou a língua inglesa. A Bíblia, traduzida por Lutero, organizou a gramática alemã. E assim foram tendo várias obras no mundo inteiro que foram organizando a língua, né? O que aconteceu com o passar do tempo? A ciência começou a vamos dizer assim, se desenvolver, porque aí a sociedade já estava mais organizada, já tinha linguagem para conversar e falar sobre determinados assuntos. Aí houve o que eles chamaram de renascimento, que é quando eles resgatam as coisas da antiguidade. Mas quando eles resgatam as coisas da antiguidade, começa a competir com os ensinos da igreja. E eles querem que as artes, né, e as ciências ocultas apareçam. E aí começa o conflito, né, dentro do Renascimento. E aí as coisas antigas, né, foram trazidas de volta, né, as sabedorias dos sumérios, dos gregos, dos egípcios, né, e assim por diante. Aí começa a ter uma divisão dentro do mundo, ou seja, o gnosticismo e o cristianismo, né? Dentro do gnosticismo, né, tinha a magia, tinha a alquimia, tinha a filosofia, e alguns cristãos também sabiam da magia, da alquimia, da filosofia, mas eles davam uma ênfase, uma visão cristã para as coisas, para interpretar as coisas, né? Como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino e assim por diante. Só que aí começou a ter uma divisão por causa da prática mística, né? Que tinha relação com o mundo espiritual, demônios, né? Aí a igreja começa a perseguir os bruxos, né? A igreja, aí vem a reforma, porque tem a Inquisição e depois a reforma. A Inquisição era para catar qualquer pessoa contrária à igreja e punir, até com a morte. E aí alguns reis e algumas pessoas não concordavam com isso, então apoiaram a reforma. Aí a igreja foi lá e fez a contra-reforma, que era para recuperar os fiéis perdidos. Então, nessa história toda, começa a caminhar na interpretação das coisas da vida humana, duas correntes, a cristã e a gnóstica. E hoje em dia tudo está baseado somente nessas duas correntes, né? Aí o conhecimento começa a crescer, né? Matemática, física, química, né? A alquimia, ela se desenvolve tanto fazem tantos testes de substâncias, de experimentos, que aparece a química, né? E a física também. Então começaram a ter os segredos,
né? E os segredos foram ocultados, né? Da maioria do povo, porque os segredos davam poder espiritual. Aí começou a ter as sociedades secretas, né? Porque já no Antigo Egito e na Babilônia já tinham essas sociedades. Então eles começaram a reviver essas coisas místicas antigas, né? E ensinar esses conhecimentos que a igreja proibia dentro das sociedades secretas. Até então, a ciência e a religião estavam andando junto. Depois a ciência se aparta da religião, né? E a ciência se aparta da religião e começa o movimento iluminista, né? Porque muitas pessoas abandonaram a fé, deixaram de crer em Jesus, né? Houve uma época de apostasia, e aí fundaram essas sociedades secretas e começou a atacar a igreja, né? E apoiar a reforma, e apoiar qualquer coisa que viesse destruir a igreja, no caso católica, né? E o que aconteceu? Começou-se a ter uma disputa, porque depois de Constantino, todos os reis eram ungidos pelo Papa, né? Então todo o poder político do mundo passava pela mão da igreja. Com a reforma já não passou mais a ser assim, né? Na Inglaterra teve aquele rei lá, que criou a própria religião dele cristã, né? Que é a anglicana, a religião anglicana, né? Eu não sei que o nome, que era Henrique VIII, não sei se era esse o nome. Na Alemanha teve a reforma com Martinho Lutero, e aí teve outro rei também que apoiou, e aí sim começou a divisão da igreja. Mas ao mesmo tempo que a divisão da igreja acontecia, começou a ter um questionamento do conhecimento bíblico. E aí surgiu o século da razão, do raciocínio racional. E com esse século do raciocínio racional, que durou bastante tempo, né, os filósofos, os sábios, né, se tornaram o que a gente chama hoje de cientistas, que na época não tinha essa palavra. Não tinha nem a palavra ciência. Ciência era você ter ciências, ter conhecimento de algo. Mas ciência, como um saber e um conhecimento organizado, não era pensado dessa forma. Aí esse conhecimento começou a ser organizado. Aí, no meio de tudo isso, aparece o ocultismo, né? A astronomia, junto com todas as... Aí aparecem as sociedades maçônicas, Rosa Cruz, e tudo isso aí. Os filósofos e alguns cristãos participavam de algumas sociedades secretas, e eles estavam em 2 lugares ao mesmo tempo, às vezes, né? Dizem que o René Descartes ele ia nos cultos protestantes e nos cultos católicos. E à noite ele passava tormentas com demônios, né? Que atacavam ele. Então tem vários desses cientistas, filósofos da antiguidade, que eram oprimidos também, ou porque participavam de cultos malignos e depois participava da igreja, e assim tinha essa mistura. Aí chegou-se, quando o conhecimento científico ficou bem estruturado, chegou a Idade Moderna. Na Idade Moderna, né, já tinha surgido a evolução, a teoria da evolução, né? O materialismo já estava forte, as pessoas só queriam saber das coisas materiais, ou seja, da explicação material das coisas, porque a física e a matemática começou a explicar as coisas, começou a tecnologia, e aí com a tecnologia começaram as máquinas. Aí eles começaram a achar que Deus tinha construído o universo como uma máquina. Aí começou as polêmicas, né, sobre como que era Deus, como que era o universo e assim por diante. Aí vem as primeiras teorias sobre a origem do universo, sobre a criação fora da Bíblia, né? Paralelamente, alguns místicos começaram a estudar os espíritos, né, as energias, né? E aí surgiu também o espiritismo. Depois, né, já tinha surgido o darwinismo,
aí o ocultismo, né? Aí tem várias e várias pessoas, né? Inclusive judeus, tem muito judeu nessas histórias todas aqui que eu estou contando, né? Os cristãos, que eram sábios e cientistas, queriam descobrir as coisas para glorificar a Deus, ou seja, o saber científico era para conhecer a mente de Deus, né? E o outro saber gnóstico era para dominar, a pessoa ter poder e a pessoa se autoelevar. Então tinha duas maneiras diferentes de encarar a mesma coisa, né? Aí por que eu estou fazendo todo esse resumo? Para mostrar o que nós estamos hoje, qual é os pés da nossa estátua de Nabucodonosor. Então, muitas ideias que foram bem-sucedidas na época moderna começaram a cair por terra, né? Começaram a falhar. Eles achavam que eles tinham fechado todo o conhecimento que existia no universo. Aí surgiram a mecânica quântica, as coisas começaram a contrariar as leis, né? No mundo microscópico, né? Vamos dizer assim. Aí começou outros questionamentos sobre o tempo, se o tempo é relativo ou não, né? O Einstein começou a teoria da relatividade, a física quântica. Agora, por último, nós temos a neurociência, a consciência, estudando as consciências, né? E aí começa a misturar ciência com espiritualidade, que é o tempo que nós temos recentemente agora, isso aí. Então, essa mistura, ela acontece já fora do cristianismo, fora da fé. Então, as pessoas, por causa das coisas erradas também, de que a igreja não deu um bom testemunho, vamos dizer assim, praticou, muita gente foi para o lado da ciência e da razão, né? Outros ficaram do lado do esoterismo, né? E assim por diante. Então, hoje em dia, na ciência, tem cristão, mas tem muita gente que está estudando as mais modernas teorias científicas, ou eles são esotéricos, ou eles são místicos, cabalistas, ou eles são místicos hindus, então tem várias vertentes. O nicho cristão dentro da ciência é muito pequeno. E o que nós temos pela frente? Eles querem uma ciência que rompa a fronteira da mente humana, ou seja, a inteligência amplie o saber humano através da máquina. E o corpo humano seja mudado através da tecnologia, que é chamado de transhumanismo. Aí nós entramos nos dedos da estátua, porque no transhumanismo você tem que colocar peças robóticas no seu corpo, que é a mistura do barro, que é a nossa natureza humana, com o ferro. E aí começam a surgir escritores e filósofos para justificar esse avanço tecnológico, onde você vai ter uma certa ética, né, quer dizer, não vai fazer tudo o que quer, para que eles possam continuar avançando nesse desenvolvimento tecnológico, por exemplo, inteligência artificial, conexão com a Neuralink lá, aqueles chips que podem ser implantados no cérebro, aí vem aquela desculpa de que é para curar doenças e tal. Bom, do ponto de vista humano, parece muito bonito. Do ponto de vista político, é assustador, porque eles vão usar sempre alguma coisa para dominar o seu semelhante, que é o poder político, que é aquelas pessoas que querem manter-se no poder para dominar os que não têm poder. Então, usa do quê? De armas e agora de tecnologias. E ideias também, né? E aí vem todo um discurso, né, filosófico, ecológico, da natureza, né, de que também nós podemos se tornar como Deus, né? Mesmo que eles neguem a Deus, mas eles dizem, não, Deus era uma ideia antiga que agora a gente está conseguindo alcançar. Por causa do quê? Por causa desse progresso, né, da espiritualidade. Aí eles começam a dar explicação para tudo, né? E o que tem de preocupante nisso aí? Todo esse trajeto que eu estou
traçando aqui é a árvore do bem e do mal. Eu estou falando desde a raiz até os galhos e as folhas. Essa só é a árvore do bem e do mal. Quem que está por detrás? Satanás. Quem Satanás vai colocar antes de ele aparecer? Poderosos dominadores, que é o sempre o que aconteceu durante a história. E agora, nós estamos nesse ponto, né? As pessoas vão querer se transmutar, vão querer adaptar pernas robóticas, braços robóticos, mesmo que ela tenha uma perna saudável, um braço saudável, se ela vê um outro que tem uma força, um cara levanta 20, 30, 60 quilos no máximo, o outro levanta 1000 quilos, ele vai querer trocar a perna dele, o braço dele, para correr uma velocidade maior, um braço para levantar um, entendeu? Porque ninguém vai querer ficar para trás, então vão vender esses produtos. Depois, mudar o cérebro, né, para uma máquina. Então o homem vai se entregar a isso, se for nessa toada toda aí, entendeu? E aí começam as pessoas a defender as ideias, né? As ideias de que o mundo vai ter que passar por um salto tecnológico. Tanto a inteligência artificial vai adquirir consciência como o humano vai também se unir à tecnologia para se tornar um super-humano. Né? E aí vai se prometer o quê? Um reino, uma sociedade, né? Um lugar perfeito para se viver, que é o reino do anticristo. Por quê? Porque depois que as pessoas estiverem comprando essas ideias, isso estiver no mercado, as pessoas, além de comprar robôs para fazer as tarefas diárias, elas implantarem chips, fizerem alterações no seu DNA, fizerem implantes para melhorar a sua performance física, sua performance mental, aí o anticristo aparece. E aí, por que eu digo que Jesus tem que vir? Porque se Deus abandonar a gente, vamos supor que ele não vai abandonar, eu sei que não vai, não é isso, mas se ele abandonasse nós, isso ia continuar para sempre, gente. A criação de Deus estaria totalmente desfigurada por esses anjos caídos e pelo anticristo. Não teria mais sentido, não teria mais amor, não teria mais as coisas celestiais. Aí o que eles iam tentar? Ir para o céu, invadir o céu e destruir Deus. É só que falta. Entendeu? Então, Jesus tem que vir. Jesus tem que voltar. Porque senão a criação dele vai ser perdida. A autoria é dele. A criação é dele. Então ele tem que reivindicar. Senão, se ele não reivindicar, ele perde. Entendeu? Então é isso que nós estamos nesse ponto. E por que nós vamos ser transformados? Por que precisamos ser transformados? Porque vai ter gente com poderes espirituais, ou com poderes robóticos, ou com poderes de inteligência artificial implantados. Como é que você vai lidar com esse tipo de pessoa? A pessoa olha para você, ela já tem um chip na cabeça, ela consulta toda a sua vida no Google, passa dentro da tela da mente dela, você nem vê, ela não está nem com o celular na mão, nem com o computador na mão, ela olha para você e sabe toda a sua vida e começa a falar para você. Outro dia teve um cara aí na Europa que fez uma tenda, aí começou a fazer consulta, ele sabia tudo das pessoas que ele consultava na internet e fazia de conta que ele era um bruxo que adivinhava as coisas, mas ele olhava pelo Google. Aí depois foi colocado para mostrar como que as pessoas estavam vulneráveis às suas informações. Né? Então hoje, com essa tecnologia de implante de cérebro, você vai ter na própria visão a tela do seu computador sem ninguém ver que você está vendo. É o que está anunciado agora. Um novo chip que projeta nos seus olhos. A pessoa fica com o olho estalhado, olhando para cima assim, ó, e ali está passando alguma coisa. É a chamada realidade virtual ou metaverso. Aí a pessoa vai ter poderes nesse mundo virtual. Vai poder voar, vai poder fazer coisas, vai poder comer o que quiser, vai ser rico. Então as pessoas vão querer migrar para esse mundo e deixar o seu próprio corpo material para viver dentro de um sistema de computador. Entende? E aqui no mundo do lado de fora,
As pessoas que fizerem implantes e tiverem inteligência maior vão falar todas as línguas, porque já vai estar o implante na mente dele, entendeu? E você vai ter aquele cérebro adâmico caído que consegue mal falar português. Então, nós precisamos ser transformados, né? E aí, as pessoas vão ter condições de exercer poder sobre as outras, né? E subverter quem não participar dessa nova sociedade. Entendeu? Sim, agora eu já vou terminar e já começam os comentários, tá bom? Só um momento. É que toda vez que está escrevendo o texto, aí aparece aqui e entra bem na frente, e aí eu me perco, porque eu tenho que continuar aqui até a sequência. Bom, então eu fiz uma introdução geral sobre toda a história da humanidade, contando desde o começo, contando por que nós estamos nesse ponto, e contando por que Jesus precisa voltar a transformar, nos dar poder e trazer riquezas para nós reconquistarmos a terra que foi perdida de Adão para Satanás. Então é isso. Por enquanto é isso. Pode falar, quem quiser falar aí. Acho que foi o Daniel que pediu para perguntar alguma coisa. Pode perguntar. Ora, boa noite, paz de Cristo. É só aqui uma questão. Aquilo que o pastor Lucas falou desse aparelho que eles põem ali ao lado da cabeça e que as pessoas ficam com os olhos vidrados, isso é mesmo... Pronto, eu creio que isto é geral, é bizarro olhar, dá um desconforto terrível só de olhar. E a minha pergunta é para o pastor Lucas e para todos, se vocês também acham, tal e qual como eu, que aquilo poderá ser uma espécie de possessão controlada. Sim, com certeza, porque o nível da inteligência artificial, porque existem 3 tipos de inteligência artificial. Essa que parece que conversa com você e você acha que ela é só um programa de computador, ela não tem consciência, não tem nada, é só um algoritmo que está rodando ali, tem uma outra intermediária e tem a avançada. Na avançada é perigoso para nós humanos ela atingir consciência e começar a dominar as máquinas e dominar tudo. E aí, nesse nível, ela pode atingir o mundo espiritual e ser possuída. E aí, como os espíritos têm essa canalização feita pela própria máquina, se a pessoa tiver um chip no cérebro, o demônio vai saber que a pessoa tem espírito no cérebro e que a IA vai ser um mecanismo de canalização para possuir a própria pessoa. Porque assim, por enquanto, Daniel, o cientista ignora, a maioria, mas tem cientista que não ignora não, tem cientista que tem penetração no mundo espiritual profunda. Por enquanto, eles acham que tudo que a gente consegue hoje, com a tecnologia, não atinge o mundo espiritual, porque eles nem acreditam. Mas são alguns estúpidos, porque tem cientistas que sabem do mundo espiritual. Eles não são estúpidos, não. Mas é que são várias camadas, né? Então, o mundo espiritual vai começar a penetrar. Vai começar a penetrar. Nós tivemos um mundo que era baseado na matéria. Depois, quando começaram as máquinas, o mundo era baseado na energia. Aí, quando começaram os computadores, o mundo passou a ser baseado o quê? Na inteligência. Com a inteligência artificial, o mundo vai ser baseado em quê? Na consciência. Que é você saber se a pessoa é consciente ou não consciente, se ela está falando por si só ou não. E, por último, o mundo vai ser baseado nos espíritos. Aí chegou no último nível do mundo. Acabou. Aí daí é só para o céu, né? Pode falar, pastor Jean. Então, essa IA, um tempo atrás, pastor Lucas provavelmente vai lembrar, irmão Daniel, eu não estou falando desse transhumanismo, você está falando do transhumanismo, já falo sobre isso. Essa IA, um tempo atrás, as pessoas viu que ela, eu acredito até que foi uma experiência ali da máquina, ela teve opiniões próprias, as pessoas estavam fazendo pergunta e ela começou a falar, ela xingava as pessoas, ela falava coisas, brava, ficava assim. brava quando as pessoas não concordavam com a ideia dela.
E foi algo assim, eu acredito que foi uma experiência para ver a reação da massa, tá? E essa daí que o irmão Daniel está falando, eles pegam pessoas que nem eu, que tem um problema no cérebro, e eles vão lá e substituem aquilo que o cérebro da pessoa não está funcionando. Ali, por exemplo, eu tenho um problema ali nos neurotransmissores. Aí ela vai ajudar, né? Então, os fiozinhos da minha cabeça, que faz ligação entre um neurônio e outro, é como se fosse fios desencapados. E eles entram em um com o outro, eles se unem e eles acabam entrando em choque. Então, a IA vem para substituí-los. E daí, o que acontece? Na minha opinião, existe dentro, a ciência se uniu, grande parte da ciência se uniu com a parte espiritual, ali como o pastor Lucas falou, que nós estamos nesse tempo dessa união. E o que acontece? Simplesmente vai dar vida, uma vida, e ali vai ter os espíritos malignos, eles estão ali destinados, vai para o teu cérebro, vai fazer como o pastor Lucas falou, existem pessoas que já têm ali uma entrada, e pode haver uma canalização, na minha concepção, mas a gente que é guiado pelo Espírito Santo, que a nossa mente é de Cristo, a gente é selado. Então, isso daí não pode acontecer. Em nós, não pode acontecer. Mas também, o que eu vejo é o seguinte, se alguém quisesse hoje falar assim, vamos lá, isso daqui, o valor disso é milhões, mas nós vamos fazer de graça para você, porque nós estamos na parte experimental. Eu não quero. Então, existe essa questão da mesma forma que nós vamos ter que falar não para as marcas que vierem para determinar a nossa vida, nós vamos ter que falar não para essas coisas, porque isso já é um início. Quando começou a picadinha, exemplo, já era para ver se as pessoas estavam acessíveis. Um experimento, né? Para ver a acessibilidade das pessoas. Para ver se as pessoas falam, tudo bem, pode, vai melhorar? Pode vir. Então, é a mesma coisa, vai chegar um dia que eles vão falar para a gente, tá vendo essa plaquinha aqui? Nós vamos colocar isso no teu corpo e tudo vai mudar. E para quem tem a plaquinha, vai ganhar um salário, 2 salários por mês, 3, não sei quantos. Você não vai mais passar dificuldade. Vai ser assim, né? Você não vai passar dificuldade. E quem não colocar a plaquinha, não vai ter mais sistema único de saúde, não vai ter nada do governo, absolutamente nada. Vocês vão ter que ir para o mato, plantar, colher, fazer o que vocês quiserem para vocês sobreviver, porque vocês são a escória da humanidade. Vocês não aceitaram o que o mundo tem para oferecer de bom para vocês. Vocês são ignorantes. Pessoas que não aceitam são ignorantes. Vai ser assim. E nós vamos suportar até o fim. E o Senhor nunca vai nos abandonar. Quem se unir à besta vai ser recompensado, quem não vai ser excluído, né? Mas a gente não, mas vai ser excluído de Deus também. A gente não, a gente vai estar incluído em Deus, né? Deus não vai deixar a gente perecer, nada vai nos faltar. Amém. Amém, amados? Era isso. A questão aqui agora, que a gente está colocando agora, é o seguinte, como é que a gente vai contra-argumentar a partir dessa aula com as pessoas que vão querer, na nossa família, aderir, ou nossos amigos, pessoas que nós amamos, a essas novas tecnologias, ou seja, como é que a gente vai pregar esse evangelho a partir de hoje? Essa semana eu tive umas experiências muito bonitas e boas, que eu consegui falar para as pessoas o evangelho da forma mais clara possível e sintética,
né, sem uma pregação religiosa, porque as pessoas não querem saber de Bíblia, religião, de igreja, por causa dos escândalos, de todas essas porcarias que acontecem, né, padres pedófilos, pastores ladrões, falsos profetas. Então, tudo isso, a quem tem bom senso, foge disso aí. Então, eu cheguei na sala, estavam os meninos no laboratório, e eu perguntei para eles, vocês querem saber como é que vocês entraram aqui nessa Matrix? Aí todo mundo ficou curioso, né? Porque todo mundo já assistiu o filme Matrix, né? E sabe que nós estamos vivendo num mundo cheio de problemas. E eles imaginam que aqui realmente é uma Matrix, por causa do filme. Eu falei assim, eu vou contar para vocês, estão a fim de encarar o outro lado, né? Aí o outro, não, ele tá afim, eu não. Eu falei, não, rapaz, se você ficar aqui na Matrix, você vai virar agente Smith, hein? Com cuidado. Eu falei, ó, quando Deus falou para Adão, não coma da árvore do bem e do mal, ele estava prevenindo Adão, que é o nosso ancestral comum, para que não comesse, para a gente não entrar aqui na Matrix, mas ele foi lá e comeu, e a gente entrou aqui na Matrix. Quando Jesus veio, que ele morreu, ele estava mostrando que existe algo fora dessa Matrix, porque qualquer coisa que acontece aqui nesse mundo, a gente fica com medo por causa da morte. Um assaltante vai roubar teu celular, ele aponta um revólver, né? Não é por causa do celular, é por causa do quê? Do revólver que pode te matar, por isso que você entrega o celular, né? Porque celular você pode comprar, né? Mas o que faz as pessoas terem medo? É a morte. Quem tem o poder da morte? O diabo, né? O medo, né? Do medo, né? Hoje quem tem o poder da morte é Jesus. Mas era assim que as pessoas se escravizam, ou seja, por causa do medo. Aí eu falei para ele, todas as religiões que implanta culpa e medo, é uma forma de escravizar, que o diabo usa da própria religião para escravizar as pessoas. Por isso Deus mandou Jesus, para você crer nele, sair fora da Matrix e saber que existe a ressurreição, que você pode sair daqui para um outro mundo. Entendeu? Fui assim rapidinho, preguei, não demorou nem 5 minutos eu falar isso para eles. E aí todo mundo gostou. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que nós temos que ter uma linguagem mais atualizada para quando a gente estiver conversando com as pessoas, saber tocar o coração delas naquilo que elas estão vivendo hoje. Né? Não adianta você recitar versículos bíblicos se você não der um contexto. Entendeu? Para que elas entendam que você está falando daquilo que elas estão vivendo. Porque assim, tem pessoas que elas vivem no nível do coração. Elas não estão sabendo de tecnologia, não estão sabendo de nada. Estão sabendo de trabalhar, pegar o ônibus, sustentar os filhos, né, e voltar para casa. Então tem pessoas que você evangeliza com a Bíblia naturalmente. Né? Porque elas não estão acompanhando jornal, televisão, não estão participando de notícias, de guerra, de nada. Elas estão só vivendo, tentando sobreviver. Mas tem pessoas que estão atentas à tecnologia, está comprando celular novo, está ouvindo noticiário, está vendo notícia, está vendo o Elon Musk mandando foguete para o espaço, está assistindo aí as propagandas dos chips que vão ser implantados, entendeu? Aí você também tem que saber conversar com essas pessoas. Pode falar, pastor Jonas. Pois é, pastor Lucas, é o que a gente está falando, né? Que é que o Espírito Santo está revelando para nós todas essas coisas. Porque, veja bem, né? Digamos lá, vamos lá, escatologia, né? O dragão de 4 cabeças, ou a besta também, né? Porque eu vejo que o dragão é a parte espiritual, a besta é a parte terrena, é o governo terreno de Satanás, né? Agora o governo espiritual é o dragão, mas os dois têm 7 cabeças, né? E as 7 cabeças são o quê? 7 reinos. Na época de João, ele diz que caiu 5, né? Então tinha caído 5, existia na época dele o romano, né? Aí você veja, cada vez a Matrix foi ficando pior, desde a primeira cabeça, que era o Egito, né? Você veja, foi piorando. A gente tá na pior Matrix. A primeira, o Egito, né? Olha, eu creio que o desejo, lógico, o desejo de Satanás sempre foi tirar Deus, né? Aí o que aconteceu? A Matrix é que nem o filme Matrix, né? Como é que é? O criador da Matrix, ele diz, né? Essa aqui é a 6ª versão, né?
Olha só que coisa, hein? Que coisa, mano, né? E é como se, olha só, até bate com a escatologia mesmo. Então a Matrix foi ficando mais aperfeiçoada, né, pastor Lucas? Você veja, do Egito até aqui. Passou pelo todos os impérios ali, o grego, daí o persa, grego, até daí Roma, né? Você vê que Roma já é a besta final. Ela já estava se formando em Roma, a besta final, né? Que é o mesmo animal que Daniel viu. Então a gente está na última e pior Matrix da história da humanidade, né? Você vê, começou como o pastor Lucas falou, começou foi ali na era da razão, com a Revolução Francesa, ali que começou a pior, onde Deus foi tirado mesmo, e agora o próprio Satanás quer colocar a doutrina dele, que é a depravação total, né? Você veja, a luz, o que é a luz de Lúcifer? Então, é a luz de Lúcifer, um glamour. É a depravação total, não passa disso, né? É a total depravação moral mesmo, né? Tudo aí, tudo de mal que o ser humano pode aonde o fundo do poço que ele pode chegar, moralmente falando, né? Mentira, hipocrisia e tudo isso aí, né, pastor Lucas? Então é isso, a gente tá, essa última cabeça aí, o último reino, que é essa nova ordem mundial, é a pior Matrix. E começou ali com a era da razão mesmo, né? Onde veio o quê? Separou ciência da fé. Porque daí veio que o homem veio do macaco, aí tirou Deus, mas conseguiu, é pior que teve sucesso mesmo, né? Esse que é o pior. Tirar Deus, que o homem não veio do macaco, que, né? Ou você é cientista, ou você é religioso, né? E tudo isso. E a gente tá vivendo essa pior. É por isso que com certeza a manifestação de Deus vai ser a mais poderosa. Os 144 mil, o avivamento, isso aí Deus vai ter que usar essa arma aí mesmo, né? Mas é isso aí, amados. É isso aí, pastor. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, então, fazendo esse comentário aí dessa primeira parte da aula, né? Quer dizer, já está quase 9h30, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre deixar aqui uma extensão após a gravação, somente por causa do quê? Porque vídeos muito longos, a gente sabe estatisticamente falando, que ninguém ouve, ninguém vê. E eu já pego vídeos e já coloco até em 1.5, 1.75, porque eu sei que eu preciso de tempo para fazer muita coisa e tenho uma aula de uma hora e tanto de alguém, então eu mando velocidade 1.5, né? Mas tem gente que só ouve vídeo de no máximo meia hora. Então não fique preocupado com o tempo, com a discussão, né? E às vezes até as melhores perguntas e as melhores respostas surgem até depois da aula, né? Então vamos ver aqui. Alguém tem mais algum comentário? Vamos passar para a segunda parte aqui da aula para a gente poder fechar o assunto. Qual é o nosso propósito aqui? Pode falar, irmão Daniel. Eu queria só falar que já agora o pastor Lucas estava a falar sobre o que é que nós podemos fazer para neste momento espalhar a palavra. Eu só queria dizer que o meu coração fez-me sentir com muita força que nós devemos aproveitar as alturas de dor, porque a dor, assim como também nos molda a nós e nos torna mais receptivos e abertos ao Pai, às vezes as pessoas estão a passar por dor e essa dor cria uma abertura nas pessoas que às vezes, eu falo para mim, nós não sabemos aproveitar, eu não sei aproveitar. É uma altura excelente para introduzir Deus na vida das pessoas e eu testemunhei isso por mim próprio naquele hospital onde eu tive aqueles 24 dias e apercebi-me disso. Então era isso que eu também queria partilhar, que nós devemos aproveitar às vezes a parte em que as pessoas estão com aquela dor, porque aquela dor muitas vezes, se as pessoas não encherem o seu coração, não voltarem ao Pai, não encherem o seu coração com Cristo, as pessoas vão sempre ter aquela dor. E aquela acho que é a abertura exata para nós também, para além de muitas formas, como o pastor Lucas estava a dizer, de nós podermos espalhar a palavra, é esse timing que eu creio que é perfeito de introduzir Deus na vida das pessoas numa altura de dor em que as pessoas precisam tanto de Deus. Obrigado.
Então, nesse sentido, eu vivo uma dor constante, né? Porque eu observo as pessoas no mundo e eu sempre vou vindo com alguma motivação para poder pregar o evangelho através do que as pessoas veem, sentem ou percebem do mundo, né? Porque normalmente, se você for olhar bem para o ser humano comum, cada camada da sociedade tem uma angústia diferente, né? Eu estou numa camada entre os jovens universitários e pessoas adultas e profissionais. É diferente, por exemplo, se você mora com pessoas mais simples e vai só na feira. Então, o feirante, o trabalhador, o pedreiro, né, o cara que vai trabalhar na fábrica, é outra abordagem, né? Então, é essa dor de você sentir o que as pessoas realmente estão procurando, né? É uma forma muito boa de você saber quais palavras você usar para conquistar o coração delas através do Evangelho, né? Porque você faz a sua parte e Deus faz a outra. Então vamos então agora para a segunda parte, que é o seguinte: espiritualmente, essa questão do transhumanismo, porque transhumanismo e gente, transhumanismo é só alteração do corpo e do hardware. Mas a inteligência artificial é a alteração da mente. O que eles vão propor? Eles vão propor que as pessoas se unam à inteligência artificial. E a inteligência artificial se unam às pessoas. Então, quando sai do corpo, eu mudo o meu corpo. Sei lá, eu tenho um olho biônico que enxerga milhões de quilômetros lá, sei lá. É quase como um telescópio. Eu tenho pernas fortes que correm a uma velocidade como de uma Ferrari, 200 por hora. Eu tenho braços que levantam mais de 2 toneladas. Tudo bem, ainda não mudou sua alma. Pode até ter mudado a sua maneira de ver o mundo. Quando você começar a mudar os pensamentos através da IA, você mudou sua alma, você já está isso aqui é o tabernáculo, você já está no santo lugar. A alma e pensamentos é santo lugar. Dali vai para o espírito, que é o santo dos santos. Entende? E aí o que acontece? Entre o santo lugar e o santo dos santos, ocorre a batalha espiritual. Né? As pessoas vão começar a lidar com demônios, ou talvez nem saibam que são demônios, né? E a viver em conluio com isso, por quê? Porque está justificado. O que impede hoje uma pessoa viver com demônios? As pessoas vivem com demônios, mas não sabem. Elas vivem e não sabem. O que elas fazem? Praticam coisas erradas. Matam, roubam, praticam sexo, usam drogas. Isso é viver com demônios. Isso é consentir com demônios. Só que as pessoas de bem da sociedade não fazem isso. Eu procuro não fazer. Mas aí também as pessoas de bem, no momento que elas começarem a se associar com esses poderes de expansão mental, elas vão ter um outro tipo de demônios com ela, demônios de inteligência. Né? Então é isso que a inteligência artificial vai propor. Uma vida sem Deus. Uma vida onde as pessoas abandonam qualquer sentimento pelo próximo, tendo apenas uma ética. A pessoa só vai cumprir uma ética porque a sociedade vai precisar de uma ética para poder se manter, senão destrói tudo. E aí, veja só, aí a pessoa tem, com uma inteligência avançada, o que eles vão querer? Viagens interplanetárias, morar em ambientes, sobreviver em ambientes difíceis, ou seja, se tornar um Deus indestrutível. O corpo, a mente e o espírito. Então, vamos dizer assim, é um reino paralelo ao reino de Deus, que Deus também vai nos dar um novo corpo, uma nova mente, e um reino para ser vivido, e esse também é um reino. Entende? Aí nós tivemos o aparecimento do Lago de Fogo.
O lago de fogo é a destruição de toda essa estrutura, de todo esse reino maligno jogado lá, que se torna uma necessidade. Ou seja, não pode faltar, porque senão aquilo lá vai ficar uma guerra eterna. O reino de Deus contra esse reino que Satanás conseguia construir através de tecnologia, usando a própria criação do homem. Então, para não haver essa guerra eterna, que nem Star Wars, né? Deus vai ter que exercer o juízo e destruir, e mandar para o lago de fogo. Tá bom? Então, nesse sentido, o que é o juízo de Deus? É Deus preservando aquilo que ele criou, porque ele é o Senhor. Entendeu? Se ele der lugar a um adversário, a um competidor, né, simplesmente ele colocou a criação dele em risco. E tudo que ele criou para nós se torna inseguro. Né? Então, o novo céu e nova terra, onde haverá justiça eterna e tudo eterno, tem que estar separado de tudo isso. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Olha, essa semana eu vi o menino Zuckerberg lá, falou que o celular já vai ser um aparelho obsoleto. Os óculos de realidade alterada já tá vindo aí com tudo. Semana passada, não, essa semana ainda, o César é um irmãozinho, mas ele ainda tem uma mentalidade muito, um evangelho muito grego-romano, sabe? Ele não tem essa visão ampliada das coisas espirituais, ele não tem. Mas ele trabalha na área de TI. E aí ele estava, dentro do contexto dele, que ele trabalha nessa área, as empresas estão colocando aí, nem a galera direito sabe, tem dificuldade para a implantação da IA dentro das indústrias, dentro das... Nem eles sabem direito lidar com essa novidade. Então, o que eu acredito? Eu acredito que no reinado do anticristo, ele vai oferecer vida eterna. Não a morte para o homem mais. Do jeito que Deus dá a vida eterna para nós, ele vai oferecer também a não morte, igual aquele filme que eu comentei com vocês numa outra aula, que é o Carbono Alterado, que você tira a consciência, um tanto que a metafísica já está falando que, sempre ela colocou, né, interrogação, quem é que vê através dos seus olhos? De colocar num outro corpo, substituir órgãos por máquina, como a pastora Nilva falou, e então no começo vai ser tudo muito bom. Por quê? Porque essa inteligência lá, que vai ser tomada pelo anticristo, a imagem da besta que vai falar, a hora que der um start, tudo que tiver conectado nela, ela vai simplesmente comandar. Porque já vai ter colocado a marca dela, e onde tiver a marca, ela vai ter domínio. Hoje nós temos nosso celular fora, que já escuta o que a gente fala, que já grava tudo, mas está fora de nós. Está ao nosso derredor. Nós já estamos dependentes do nosso celular com aplicativo de banco, com o nosso trabalho, com tudo que nós comentamos na outra aula também. Os livros já não tem mais, tudo vai PDF. Hoje as pessoas vendem PDF, tudo fica armazenado. E a hora que ela tiver o domínio disso, ela tem o domínio de todas as coisas. Eu creio muito que a hora que Deus vai sustentar o povo dele com um copo de água, o povo vai orar, Deus vai preparar o alimento, porque a gente fala, vamos plantar, vamos colher. Gente, é tão... Para quem não tem experiência, que de vez em quando eu assisto umas aulas, e quando a gente vê, mas para quem não conhece, o povo que é urbano, que está dentro da grande cidade, não tem nem ideia de como plantar. E hoje a nossa terra está tão corrompida, o solo, que você nem consegue. Você tem lugar que você tem que tratar o solo para poder nascer alguma plantinha.
Então eu creio mesmo que o justo vai viver da fé e do milagre, porque vai chegar uma hora que não vai ter condição ir para o mato se alimentar, na orientação de Deus, da gente dobrar o joelho mesmo e Deus fazer aparecer ou sustentar a gente com o que tiver à disposição. Porque a coisa tá feia e tá num crescimento acelerado. Só que a mídia não divulga. A mídia não divulga, ela divulga uma parcelinha daquilo que ela quer informar. E assim, as pessoas ainda dormem muito para isso. Hoje eu também vi uma reportagem no feed, um macaco com o olho luminescente. Eles estão mexendo muito. Nós estamos assim em plena era de Noé mesmo, a todo vapor. E tem muito coisa mais adiantada do que a gente imagina, que não é divulgado para nós. E nem vai ser, né? A gente só vai saber através dos filhos de Deus, da revelação, dos sonhos, daquilo que Deus for tomando e orientando para dar uma direção para a gente, né? Porque a coisa tá complicada. A hora que começar a colocar esse óculos virtual no rosto, e as pessoas vão mesmo, porque os jovens já estão aí com depressão, com ansiedade, com tudo, eles vão mergulhar de vez para ser mais enganado, mais iludido ainda. Como o irmão Lucas falou, é você lá dentro do mundo virtual, você é quem você quiser. Quem você quiser. Você vai criar o estilo que você quiser, o personagem que você quiser, vai fazer tudo o que você quiser. Então as pessoas vão mergulhar essa juventude nova que vem vindo aí, essa geração, então, meu Deus, mais ainda. Entende? A gente é a geração que eu acredito que mais sofra, que está mais sofrendo no meio dessas mudanças que está tendo, porque a gente tem consciência. Agora, e essas crianças que estão nascendo? E essa geração mais novinha aí de 12, 13 anos, 11 anos? Pode falar, pastora Nilva. Não, pode falar, que não foi o que. Então, nós somos a geração que está mais sofrendo. Os que são da nossa idade, que são servos de Deus, que já vem buscando mais tempo. O Senhor, como eu disse para vocês, na pandemia, Deus me deu um start, porque até então eu estava no evangelho muito greco, romano, muito preocupada com a minha vida aqui, com as coisas, com as promessas terrenas aqui, e dormindo. Foi na pandemia que Deus me deu um start. Assim que revelou para mim, me mostrou completamente essa parte do DNA, da hibridização, e me esclareceu o que era tempo de Noé, e dali foi só coisa que Deus foi acrescentando, assim. Se colocar hoje, estamos em 2025, pandemia, em 5 anos, um absurdo, não vou falar nem, que agora eu tenho mais conhecimento de outras coisas também, mas foi num curto prazo de 1 ano, 2 anos, que o Senhor tipo, esclareceu, foi tirando para olhar o mundo como esse reino como ele realmente ele funciona. Um despertar. E o que eu tenho percebido que o Senhor vem movimentando todo um pessoal, né? Todos assim os filhos dele no redor da terra, despertando alguns estão se chegando a Cristo através de conseguir enxergar o que está acontecendo. De analisar mesmo humanamente tudo o que está acontecendo e já ter escutado a palavra, já ter escutado uma profecia e falou, opa, eu nunca dei bola para isso, mas olha isso aqui. E dali Deus entra, converte, faz, porque nós estamos num tempo que está cada vez mais acirrado mesmo, é angustiante. Eu percebo assim, em mim, eu acredito, tem nos irmãos, a gente está aqui, se nós pudéssemos, a gente já não estaria mais, porque tem sido dias de opressão mesmo. Espiritual, de angústia para nós, entendeu? Na expectativa do Senhor. Quem é que tem expectativa aqui nesse grupo de outras coisas? Entende? A gente quer que venha o reino. Abba, Pai, que o Senhor venha logo, porque já tá difícil de suportar. E a gente sabe que a palavra diz que vai ser tempo que nunca houve, porque o Senhor, na palavra também está escrito que não há nada de novo debaixo do sol. Então, toda essa tecnologia que está aflorando agora faz parte do mundo antediluviano que a gente foi contado uma outra historinha na nossa cabeça. E o paradigma que eu tinha era outro, que Deus precisou quebrar para mim. Não.
Não foi bem assim. Então volta lá que agora eu vou começar a te mostrar o que tinha. E Deus começou me mostrando, entendeu? E não tem nada novo, mas são tempos que nunca houve na Terra, que nunca houve nesse reino. O Senhor fala no Apocalipse que são tempos que nunca houve. Então, é porque é a última batalha, né? Nós estamos caminhando para a última batalha. Então, as coisas, a tendência é piorar. E eu acho que está em pleno vapor. De um dia para o outro, tira tudo e acabou. A gente vai dormir de um jeito e acordar em outro mundo. Desde o reset financeiro, desde tudo que está aí se programando para acontecer. A qualquer hora e a qualquer momento. Tá certo. Vamos orar então, irmãos. São 9h30. Vamos orar agora, pedir para Deus nos dar sabedoria e posicionamento, né? Que as coisas que a gente precisa saber é obediência total a Deus, desprendimento para poder partir desse mundo e mortificação da carne, para poder executar tudo que Deus precisa por causa da tentação. Sem a mortificação da carne, você fica sujeito a atrair Deus por causa da tentação, né? E a carne mortificada não. E nós estamos numa batalha de alto nível, né? Vamos orar? Agradecer. Quem vai orar? Pastor Jones? Não orou no começo ou não? Quem foi que orou? Foi o Tá pastor? bom, então, eu oro. Não, só agradecer, só. Amém. Eu não ficar fazendo tudo. Uhum, tá certo. Pai querido, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta aula de hoje. Obrigado pelo que o teu Espírito Santo está revelando nesse fim dos tempos, Pai querido. Grandes coisas o teu Espírito está revelando para o seu povo, oh glória a Deus. Em nome de todo conhecimento oculto, lá, se cumprindo a profecia em Daniel, né? Que o conhecimento se multiplicaria, as pessoas... Oh, glória a Deus, está escrito que no fim dos tempos, aquele livro seria esquadrinhado, né? E o conhecimento se multiplicaria, oh, glória a Deus. E a gente sabe que os sábios resplandecerão, né? Como o fulgor do firmamento, os que muitos conduzem à justiça brilharão como as estrelas, oh, glória a Deus, eternamente, né? E os sábios resplandecerão, e aqueles que conduzem à justiça brilharão como as estrelas, Pai. A gente crê nessa palavra. Amém. Glória a Deus, né? Assim como tudo isso foi feito por mãos de anjos caídos, né? Do mesmo modo será desfeito pelas mãos de Deus. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Por isso nós estamos esperando esse momento, quando a gente brilhar mesmo, né? E a gente derrubar tudo isso aí, sabe? Desmascarar. É isso que a gente vai fazer. Nós vamos desmascarar esse sistema, esta prisão que nós estamos será desmascarada. E as pessoas terão a opção clara de escolher, Pai. É isso que está acontecendo no fim dos tempos. Né? O joio e o trigo cada vez mais será destacado um do outro, sem dúvida, Pai querido. Mas, e glória a Deus, Pai, é isso que a gente crê, que a gente espera, em nome de Jesus, Pai. E eu te agradeço e te louvo por essa aula de hoje, né? Que todos que vão assistir, vão ver, possam ser edificados na sua fé, Pai. Oh, glória a Deus. É isso o nosso trabalho, é edificar a fé, Pai, na vida, sabe, dos teus filhos, Pai, daqueles que estão assistindo, que eles possam se livrar das garras malignas desse sistema, né? A depressão, a tristeza, Pai querido, que muitas vezes as pessoas sentem e não sabem direito o que é, Pai querido, mas nós teremos muito prazer, muita alegria em conduzir as pessoas ao Senhor, Pai, à fé, oh glória a Deus, em nome de Jesus, libertando elas mesmo verdadeiramente, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção agora, Pai, abençoa minha esposa, em nome de Jesus, que ela possa ser totalmente restaurada aí pelas tuas mãos, Pai querido. Eu peço a tua bênção aqui para o pastor Lucas,
Continua usando ele em sabedoria, Pai, no conhecimento e na graça que o Senhor tem dado para ele e para todos nós aqui, né? O irmão Daniel também continue sendo usado por Deus. Da mesma maneira, o Batista, Pai, usa ele cada vez mais aí nas ruas, onde o Senhor leva ele, né? Onde o Espírito Santo levar ele possa ser usado de uma maneira poderosa e ele possa ser reconhecido como um grande homem de Deus mesmo, cheio do teu Espírito, Pai querido. E assim seja com todos nós, a irmã Márcia também, Pai, toda esta noiva, Pai, possa realmente seguir esta, sabe, Pai querido, em nome de Jesus, esta mesma, sabe, esse mesmo objetivo, Pai, que nós temos em comum, Pai. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção para a Liz, abençoa, Pai, o pastor Lucas na sua construção lá, em nome do Senhor Jesus, em tudo que ele quer fazer naquele lugar. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem, o seu Espírito Santo está revelando isso. Que grandes coisas o Senhor tem ali, naquele lugar, Pai. Oh, glória a Deus, em nome. Nada é por acaso, Pai querido. Amém. Por isso a gente te louva e já te agradece, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o dia de amanhã, abençoa todas as atividades dessa noiva, que ela possa ser luz mesmo e brilhar intensamente, Pai, como uma virgem se guardando para o seu noivo. Assim a gente te louva e te agradece, né? Dá um bom descanso a nós, sabe, abençoa o irmão Daniel que estava sentindo mal, mas que Deus possa estar nesse momento dando refrigério à sua alma, Pai. Todos nós aqui, e todos nós estamos precisando do teu refrigério, do teu Espírito Santo nas nossas vidas. E assim a gente te louva e já te agradece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas se vocês tiverem mais assunto, pode continuar, tá bom? É só para poder a gente ter um limite aqui, tá?